Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso mergulho no universo dos benefícios previdenciários. Já entendemos os requisitos da pensão por morte e quem são os dependentes. Agora, prepare-se, porque vamos desvendar o que realmente mudou, o cálculo da renda mensal e, principalmente, a duração das cotas individuais desse benefício tão importante, após a Emenda Constitucional 103 de 2019. Vamos lá! Renda mensal da pensão por morte e do a como era ao a como ficou. Primeiro, vamos relembrar como era o cálculo da pensão por morte e ver a mudança drástica que a reforma trouxe. Como era, antes da EC 103/2019, art. 75 da Lei 8.213 de 91. O valor da pensão por morte era de 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que ele teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do falecimento. Simples, né? Era o valor integral da aposentadoria do falecido, sem grandes reduções. Como ficou, após a EC 103/2019, art. 23 da EC 103/2019 e art. 21 da Lei 8.213 de 91. A reforma mudou isso significativamente. Agora, o valor da pensão por morte é composto por uma cota familiar de 50% do salário de benefício, SB, do segurado falecido, ou da aposentadoria que ele recebia. Acrescida de 10 pontos percentuais para cada dependente, até o limite de 100%. Vamos a um exemplo. Imagine uma segurada que, com 16 anos de contribuição, faleceu após a EC 103, sem estar aposentada. Para calcular a pensão, o INSS primeiro simula qual seria a renda de uma aposentadoria por incapacidade permanente para ela. Se essa simulação resultar em, digamos, R$ 1.800, que seria o SB dela com o coeficiente de 62%, considerando os 16 anos de contribuição, 60% base mais 2% do 16º ano, e ela deixou um marido e um filho de 10 anos, ou seja, 2 dependentes, o cálculo da pensão seria 50%, cota familiar, mais 10%, marido, mais 10%, filho, igual a 70%. Valor da pensão, 70% de R$ 1.800 igual a R$ 1.260. Esse valor, R$ 1.260, será dividido entre os 2 dependentes, resultando em R$ 630 para cada um. A grande exceção, de morte por acidente de trabalho e doença profissional. Aqui temos uma regra muito importante e benéfica. Se a causa da morte for acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a simulação da aposentadoria por incapacidade permanente será de 100% do salário de benefício, SB, do segurado, e não aqueles 60% mais pontos percentuais. Exemplo com acidente de trabalho, voltando ao nosso exemplo da segurada, se a morte dela tivesse sido por acidente de trabalho, e o SB, a média de todas as contribuições, fosse de R$ 3.000. A simulação da aposentadoria por incapacidade permanente seria de 100% de R$ 3.000 igual a R$ 3.000. A pensão por morte, para os mesmos 2 dependentes, marido e filho, continuaria sendo 70% desse valor. Valor da pensão, 70% de R$ 3.000 igual a R$ 2.100. Dividindo entre os dois, seriam R$ 1.050 para cada dependente. Perceba a diferença significativa. Mais um exemplo, família grande e o teto de 100%. Imaginemos um casal com 5 filhos, todos menores de 21 anos. A mãe, segurada, falece sem estar aposentada, deixando o companheiro e os 5 filhos, totalizando 6 dependentes. A simulação da aposentadoria por incapacidade permanente dela deu um SB de R$ 4.000. 50%, cota familiar, mais 10%, dependente 1, mais 10%, dependente 2, mais 10%, dependente 3, mais 10%, dependente 4, mais 10%, dependente 5, igual a 100%. Como o percentual máximo é 100%, o valor da pensão será de 100% de R$ 4.000 igual a R$ 4.000. Esse valor será dividido igualmente por 6 dependentes. E se um dos filhos perde a qualidade de dependente? A pensão continua em 100%, porque ainda restam 5 dependentes, o que atinge o limite máximo, mas o valor será dividido por 5. E se a companheira também morre? Sobram 4 dependentes, os filhos. A pensão continuaria em 90%, 50% mais 40%, e o valor seria dividido por 4. Cessação da cota individual da pensão, as novas regras de duração, art. 77 da Lei 8.213 de 91.
A pensão por morte é rateada em partes iguais entre os pensionistas. Mas o direito à cota individual não é eterno para todos. O artigo 77, parágrafo 2º, da Lei 8.213 de 91 detalha as situações de cessação. 1. Pela morte do próprio pensionista, a cota daquele dependente cessa e é revertida para os demais da mesma classe. 2. Para filho, equiparado ou irmão, já ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. 3. Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. 4. Para filho ou irmão com deficiência, pelo afastamento da deficiência, conforme regulamento. A grande mudança, duração da pensão para cônjuge ou companheiro, art. 77, 2 graus, v. Essa é a parte que mais gera dúvidas e merece atenção especial, pois a pensão para o cônjuge e companheiro não é mais vitalícia em todos os casos. Regra dos 4 meses. A linha B, a pensão durará apenas 4 meses se o óbito do segurado ocorrer sem que ele tenha vertido 18 contribuições mensais, ou o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Exemplo, segurado com 20 anos de contribuição, mas casado há apenas 23 meses, falece. Como não completou os 2 anos de casamento ou união, a viúva de 30 anos de idade receberá a pensão por apenas 4 meses, se a morte for por causa natural. Regra da tabela progressiva. A linha C. A duração da pensão varia conforme a idade do cônjuge e companheiro na data do óbito. Se o óbito ocorrer depois de 18 contribuições do segurado e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Menos de 21 anos de idade e 3 anos. Entre 21 e 26 anos e 6 anos. Entre 27 e 29 anos e 10 anos. Entre 30 e 40 anos e 15 anos. Entre 41 e 43 anos e 20 anos. 44 anos ou mais, vitalícia. Exceção para morte por acidente, art. 77, 2a. Se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza, sim, um latrocínio, por exemplo, é considerado acidente, ou de doença profissional ou do trabalho, a duração da pensão para o cônjuge e companheiro sempre seguirá a tabela progressiva, a linha C, independentemente do recolhimento das 18 contribuições ou da comprovação de 2 anos de casamento no união estável. Exemplo, segurado com 20 anos de contribuição, casado há apenas um mês, morre em um acidente. A esposa tem 30 anos. Pela regra geral, seriam 4 meses. Mas, por ser acidente, aplica-se a tabela e ela receberá a pensão por 15 anos. Cônjuge, companheiro inválido ou com deficiência, a linha A. A pensão para ele será devida enquanto durar a invalidez ou a deficiência, respeitando os períodos mínimos da tabela progressiva. Exemplo, mulher com 30 anos, casada há 1 ano, marido com 40 contribuições, é inválida. A princípio, pela falta dos 2 anos de casamento, seriam 4 meses. Mas, por ser inválida, ela receberá enquanto durar a invalidez. Se a invalidez cessar 3 meses após a morte, a pensão não cessa, pois o art. 77, 2 a garantiria, pela idade, 15 anos de benefício. Ou seja, ela receberia por 15 anos, mesmo que a invalidez cessasse antes desse período. Se a invalidez durar mais do que o período da tabela, a pensão segue enquanto houver invalidez. Se a invalidez cessar, por exemplo, após 17 anos, e pela tabela ela teria direito a 15, a pensão cessará com a cessação da invalidez. A pensão por morte é um benefício crucial, e suas regras exigem um olhar atento e detalhado. As nuances do cálculo e, principalmente, da duração para o cônjuge e companheiro, são pontos-chave que todo profissional do direito previdenciário precisa dominar para garantir o direito dos dependentes. Se esta aula foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Ficou com alguma dúvida sobre o cálculo ou a duração da pensão? Deixe nos comentários.